E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para resolver uma integral por substituição trigonométrica. Hoje temos aqui a integral de x ao cubo vezes raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Bom, então, como é que a gente resolve esse tipo de integral, que é uma integral por substituição trigonométrica? A gente tem três tipos principais de integral por substituição trigonométrica, que é, por exemplo, quando existe uma diferença aqui entre esses dois termos, que é uma constante e a variável, ou existe uma soma, os dois positivos. Aqui no caso existe uma diferença com a variável negativa. Quando a gente tem esse tipo aqui, é da forma a ao quadrado menos x ao quadrado, onde esse a ele é essa constante aqui, que no caso, para a nossa questão, esse a é 1. Então aqui eu posso substituir como sendo 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Com essa forma de questão, a gente tem que a substituição que a gente tem que escolher é x igual a vezes seno de θ. Como na nossa questão o a corresponde a 1, então vai ficar x igual a 1 vezes seno de θ. Mas se eu não quiser colocar, eu não preciso, porque o 1 multiplicado por qualquer coisa é a própria qualquer coisa. Então x é igual a seno de θ. Se eu estou fazendo a mudança com x, eu tenho que mudar também o dx. Então dx vai ser a derivada do seno de θ, que é igual a cosseno de θ dθ, que é para dizer que eu derivei em relação a θ. Bom, com isso aqui a gente pode trazer a substituição cá para a questão. Então essa questão vai ficar igual, integral. No lugar do x eu vou colocar quem é a substituição, que é seno de θ. Então vai ficar seno, só que aqui está ao cubo. Então vai ficar seno ao cubo de θ vezes raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas o x eu já sei que é seno, então vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Dx, quem é dx? É o cosseno de θ dθ. Pronto. Aqui eu terminei a substituição. Agora eu tenho que fazer primeiro simplificações para depois poder integrar. Então, vamos ver qual a simplificação que a gente pode fazer. A gente tem aqui que 1 menos seno ao quadrado de θ é quem? A gente tem a relação que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. A partir daqui, eu isolo cosseno, fico com cosseno ao quadrado de θ igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui é o que está dentro da raiz, que vai ser cosseno ao quadrado. Então, eu venho aqui, repito a parte que eu não vou mudar, que é seno ao cubo de θ, vezes raiz de... Essa parte aqui é o cosseno ao quadrado de θ. E repito esse cosseno de fora, vezes cosseno de θ dθ. Então, aqui eu posso simplificar, observe, raiz com o quadrado. Então, isso vai ficar igual... Integral, repito, seno ao cubo de θ. Se eu cortei a raiz com o quadrado, fica apenas o cosseno. Só que esse cosseno que vai ficar vezes esse daqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ dθ. Pronto, simplificamos mais. Só que aqui ainda não dá para a gente fazer direto nem fazer por substituição, porque qualquer um dos dois que a gente escolher para ser a letra, quando a gente derivar, a gente não vai encontrar o outro. Então, eu tenho que fazer outra simplificação. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso, igualar. Seno ao cubo de θ é o mesmo que seno de θ vezes seno ao quadrado de θ, concorda? Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma relação com seno ao quadrado, que está aqui, ó, mas eu não tenho uma relação com seno ao cubo. Então, eu fazendo aparecer um seno ao quadrado, eu vou usar essa relação aqui. Aqui o cosseno ao quadrado, repito, cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, aqui da mesma forma que eu isolei o cosseno ao quadrado, eu joguei o seno para o outro lado, eu posso isolar o seno também, dessa mesma equação aqui, ó. Eu posso deixar o seno sozinho do lado da igualdade, seno ao quadrado de θ é igual a 1, que está aqui, menos, e passo o cosseno para o outro lado, cosseno ao quadrado de θ. Bom, então eu fiz a relação invertida, porque agora eu tenho um seno ao quadrado aqui e quero usar essa relação. Então isso aqui vai ficar igual, integral do seno de θ, vezes, abro parênteses e coloco essa relação aqui, seno ao quadrado de θ, que é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. 1 menos cosseno ao quadrado de θ, vezes o cosseno ao quadrado de θ, que já está, cosseno ao quadrado de θ dθ. A partir daqui,
eu vou abrir essa conta aqui. Então isso aqui vai ficar igual integral. Vou transformar em duas integrais. Seno de θ vezes 1, eu tenho que multiplicar por ele primeiro e também pelo que está do lado de cá. Então vai ficar seno de θ vezes 1 da seno de θ vezes o cosseno ao quadrado de θ dθ. Menos, faço outra integral e multiplico o seno por o cosseno ao quadrado. Então fica seno de θ vezes, e também multiplico pelo outro cosseno. Observe que eu multipliquei o seno tanto pelo cosseno como pelo outro cosseno. Então vai ficar cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado dá cosseno à quarta de θ dθ. Então, aqui a gente não estava vendo aqui, deixa eu suspender um pouquinho, pronto. Aqui agora dá para a gente ver melhor, perdão pela pequena falha. Então, aqui ficou seno de θ vezes cosseno ao quadrado de θ dθ, eu fiz essa multiplicação, menos, fiz essa mesma multiplicação desses dois fatores pelo cosseno ao quadrado, que ficou integral de seno de θ vezes cosseno à quarta de θ dθ. Transformei em duas integrais. Aqui a gente pode, as duas a gente pode resolver por substituição. A gente vai dizer que U é igual ao cosseno de θ e du vai ser igual a derivada do cosseno da menos seno de θ dθ. Por quê? Porque aqui ó, eu tenho seno de θ dθ, tenho seno de θ dθ. E o U vai ser o cosseno, elevado a cada expoente aqui de acordo com a questão. Então aqui, como não tem menos aqui na questão, apenas nesse, eu vou passar aqui para fora esse menos, vai ficar menos du é igual a seno de θ dθ. Agora eu venho para a integral, essa integral é igual, menos, deixa eu botar apenas a integral primeiro. Aqui eu tenho seno de θ dθ, seno de θ dθ, e tenho esse menos, tudo isso é menos du, seno de θ dθ. Então vai ficar menos du, e aqui é cosseno ao quadrado de θ, só que o u que é o cosseno, então vai ficar u ao quadrado, menos, só que aqui também vai vir um menos, porque aqui eu tenho seno de θ dθ, então vai ficar mais. Aqui vai ficar integral do cos du primeiro, que é seno de θ dθ, vezes, no lugar do cosseno eu coloco o u, vai ficar u à quarta. Pronto, então tem duas integrais. O du aqui está do lado esquerdo, mas vocês têm que colocar do lado direito, porque aqui foi na substituição só para vocês verem como é. Mas normalmente esse du é do lado direito e a variável vem na frente do lado esquerdo, o correto de se escrever. Então essa integral aqui é integral de uma constante elevada a qualquer expoente. Fica como? A gente vai aumentar 1 aqui e colocar esse mesmo valor embaixo. Isso vocês estão cansados de saber. O menos eu conservo e aqui vai ficar u ao cubo sobre 3, mais aqui eu conservo o u, vai ficar u à quinta sobre 5, mais a constante de integração c. Então, aqui está nossa integral. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir quem é o u. Por quê? Porque nossa integral inicial estava em termos de x. A gente fez uma substituição trigonométrica para termos da função trigonométrica. Deixa eu suspender apenas uma aqui, para a gente poder ficar vendo aqui. Pronto, até aqui tá bom. Deixar aqui, pronto. Aqui, observe que a gente tem que voltar para a função trigonométrica, que o u é o cosseno. Então, no lugar do u aqui da resposta, eu vou colocar que é igual a menos cosseno ao cubo de θ sobre 3, mais cosseno à quinta de θ sobre 5, mais a constante de integração c. Terminou nossa integral? Não. Por quê? Porque observe aqui em cima inicialmente, ó. Aqui, nossa integral estava em termos de quem? De x. Então, eu tenho que fazer toda a volta para x. Agora, só observe o detalhe. A nossa substituição inicial, logo no início da questão, era x igual a seno de θ, ou 1 vezes seno de θ. Então, 1 vezes seno de θ. Então, eu volto aqui, suspendo novamente. Aqui, eu coloco aqui para fazer a continuação. Eu vou só repetir quem foi a substituição inicial. X igual a 1 vezes seno de θ. Então, eu tenho que encontrar quem é cosseno. Primeiro, eu isolo aqui esse 1 e o x para encontrar quem é seno. Vai ficar seno de θ igual a x sobre 1. Para encontrar quem é cosseno, eu uso as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, eu desenho o triângulo retângulo aqui, faço o ângulo aqui, o ângulo reto,
Aqui está a hipotenusa, aqui está o cateto oposto, que é oposto ao ângulo, e aqui está o cateto adjacente. Pelas relações trigonométricas, o seno no triângulo retângulo é cateto oposto, que é o que está em frente ao ângulo, cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa, que é a parte inclinada, sobre 1. Então, encontrei as duas partes, falta encontrar a outra parte. Essa outra parte aqui, a gente pode achar ela pelo teorema de Pitágoras. Mas eu sempre falo a vocês o seguinte, essa outra parte aqui que vai faltar quando a gente trabalha no triângulo retângulo, vai ser quem? Vai ser essa parte inicial aqui da questão, ó, com a raiz quadrada. Então vai ser tudo isso daqui. Vocês podem fazer por Pitágoras, mas para poupar o tempo, vocês pegam tudo isso daqui e colocam na parte que está faltando. Pode ir com certeza que dá certo. Então, deixa eu ajeitar aqui novamente. Pronto. Então aqui, em vez de fazer o teorema de Pitágoras, eu coloco lá quem estava na minha questão inicial, que é raiz de 1 menos x ao quadrado. Mas para tirar dúvida, eu vou fazer aqui o teorema de Pitágoras. Aqui eu teria uma letra que eu não sei quem é. Vou botar aqui A. Pelo teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a H ao quadrado. Esse H corresponde à hipotenusa. A hipotenusa está aqui, que é 1. Vou colocar aqui 1 ao quadrado. O x está aqui, que é o que a gente já encontrou. X ao quadrado mais... E aqui a gente vai ter um valor que a gente não sabe. Vou deixar B ao quadrado. A partir daqui eu isolo B, fica B ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado, que dá 1. Esse x ao quadrado está positivo, ele passa para o outro lado negativo, menos x ao quadrado. Então, B é igual, esse quadrado está de um lado, para a gente isolar o B, ele tem que virar a raiz quadrada do outro lado. Raiz de 1 menos x ao quadrado, que é o que eu falei, que é o que deu aqui. Então, esse é o cateto adjacente. Então, quem vai ser o cosseno de θ com base no triângulo retângulo? Eu boto aqui do lado. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, é isso que está aqui, tudo isso. Raiz de 1 menos x ao quadrado. Sobre a hipotenusa, que é 1. Eu não preciso nem colocar, mas eu vou colocar só para a gente ver. Então, aqui eu pego essa amostra aqui do cosseno e coloco na resposta. Então vai ficar menos cosseno, tá aqui, que é raiz de 1 menos x ao quadrado, abro parênteses, só que tudo isso está ao cubo, sobre 3, mais, aqui não é o cubo, perdão, aqui é a quinta, não sei de onde eu achei o cubo, aqui é cosseno a quinta, mais raiz de 1 menos x ao quadrado elevado à quinta sobre 5, mais a constante de integração c. E é isso, terminamos aqui nossa integral, um pouco trabalhosa, mas nada difícil, é só a gente seguir todo o passo a passo. E é isso, qualquer dúvida aí vocês podem perguntar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima.